Bom dia, bom dia! Estamos aqui começando uma semana, mais uma semana sensacional, porque eu vou receber agora uma convidada de honra, de peso. Ela que é empresária, tem um currículo, eu vou até ter que ler, porque é tanta informação, é tanta coisa na trajetória dessa pessoa que não dá para decorar. Mas vamos lá, ela que é biomédica, especialista em tricologia. Eu acabei de descobrir hoje, falando com ela nos bastidores, que depois que eu fizer meu implante capilar, eu vou ser cliente dela também. Ela que também é empresária, pessoal, especialista em harmonização facial e protocolos de rejuvenescimento e tratamento capilar. Filha de agricultores do interior do Paraná. Vamos descobrir por que essa paranaense veio aqui para Brasília, o que motivou ela vir aqui para o Cerrado, sair daquela terra maravilhosa. Atende na clínica AB, no final vocês vão poder ter aí os contatos dela para seguir acompanhando ela, e é empresária no setor de saúde e também é gestora e participa de um dos maiores grupos de empresários de Brasília, o BNI. Nós vamos falar um pouco disso também. E ela não só participa, como ela está no membro da gestão do BNI, ou seja, ela trabalha, ela fomenta esse grupo de empresários para continuar crescendo. Elaine, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Gratidão mesmo, né, por estar aqui expondo um pouquinho da minha história e do meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, vai ser um prazer enorme poder fazer um bate-papo com você. Compartilhar as informações, Isso. né? Interessante. Para começar, conta aí, então você nasceu no Paraná, trabalhava lá, seus pais eram agricultores e hoje você está aqui, saiu do interior paranaense e está aqui na capital federal. Como é que é essa transição? O que aconteceu aí no meio do caminho que te fez sair? Seus pais vieram para cá também? Não, meu esposo, ele é militar, então ele veio transferido para cá, né, para Brasília. Mas a agricultura, ela é muito forte, né, na nossa vida, porque o pai, ele sempre ensinou, né, como se trabalha. Então, eu me orgulho muito da primeira profissão que eu tive, que é a agricultura. E desde pequena eu comecei a trabalhar. Então, os meus pais, eles eram feirantes, então eles tinham uma leiteria. E aí fazia todos os derivados de leite. Então, eu produzia todos esses derivados. E além dos derivados, eu fazia... nós plantávamos, né? Batata doce, mandioca e pepino. Então, a minha infância foi ali naquele mundo da agricultura. Então, o mundo do empreendedorismo veio de família, veio do pai e da mãe, isso. Ou seja, só mudou o setor, mas Exatamente. Desde pequena você já atuava como empreendedora, ajudando o pai e a mãe. Sim. E aí, por conta dessa situação, veio para Brasília. Mas aí não saiu continuou na veia, o espírito empreendedor, você só veio praticar aqui, né? E curiosidade, né? Você falou que trabalhava lá nessa parte no agro, tudo, o marido do militar, acredito eu que ele deve levar para casa algum dos aspectos de disciplina. Você acha que é importante, tem importância na sua vida hoje? Quando você pega lá, ajudar pai e mãe no agro, não deve ser um trabalho um pouco mais pesado. É difícil. E você hoje é empresária. Essas habilidades de disciplina, de trabalho árduo, você coloca em prática hoje no dia a dia? Você pode compartilhar hoje, você que tem uma empresa na área de saúde, atende seus pacientes, você conseguiu pegar alguma raiz dessa experiência e colocar em prática hoje em dia, nesse âmbito de disciplina? Responsabilidade é algo que envolve muito, né? E força de vontade. E a disciplina em si. Porque quando você trabalha na agricultura, você tem que ter uma disciplina. Então, essa disciplina, ela me traz na minha empresa. Porque se você não tem uma disciplina na sua empresa, a empresa não gira, né? E claro que isso envolve também em relação a estar casado com um militar, porque o militar, eles são bem disciplinados, né? Então, é um fator ali, um conjunto de situações que envolve a disciplina. Tem um ensinamento que o Geraldo Rufino, ele fala muito. Nas empresas dele, o método que ele utiliza como gestão é coração de mãe, disciplina militar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tá ali para ajudar o colaborador, colocar um parente como se fosse o filho, dar suporte e tudo, mas no dia a dia tem que ter aquela entrega militar, ou seja, tem regras. Se você não cumpre uma regra, tem consequências, igual tem no militarismo. Ou seja, ao mesmo tempo eu te abraço,
te dou carinho, te dou suporte, mas eu também exijo retorno e entrega. Exatamente. E ele é um empresário de sucesso e prega muito essa cultura. Coração de mãe e disciplina militar. Então vamos lá, Elaine, você veio lá do interior, veio para Brasília, já veio pensando em atuar nessa área de biomedicina, tricologia, ou foi alguma pedra no meio do caminho que você tropeçou e, ups, como é que você saiu do agro para a saúde? Como que foi essa rampa aí? A minha primeira faculdade que eu não concluí foi nutrição. Então foi ali que eu descobri o amor pelo cuidado, porque eu era gorda. Então a nutrição me fez pensar que eu poderia ajudar as pessoas no processo de emagrecimento, qualidade de vida, né? Só que eu fiz um ano só de nutrição e ele foi transferido para o Rio Grande do Sul, né? Então ali eu não concluí e aí eu fiquei 3 anos no Rio Grande do Sul e ele foi transferido novamente para Santa Catarina. E aí ali eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Aí foi que eu escolhi biomedicina. Aí entrei na biomedicina, ele foi transferido para Campo Grande. E aí, em Campo Grande, eu concluí o meu estágio e eu comecei a trabalhar em laboratório. Então, eu sou microbiologista. Quando eu estava no auge da minha carreira, transferência. E aí, aqui em Brasília, né? Aí meu Deus, o que eu vou fazer, né, e tal, dificuldade, começando do zero novamente. Aí eu pensei, vou estudar para o concurso. Meu sonho era ser perita criminal. Bati na trave e não passei. E aí não consegui estudar mais o concurso. E depois eu olhei, eu vou voltar a fazer o que eu gosto, estética. E aí comecei a fazer a especialização de estética e fiz um estágio aqui em Brasília, que foi a primeira, né, que abriu a porta para mim. E ali comecei a trabalhar na área da estética. Então a história é essa, né, de lá, da onde que surgiu a biomedicina. Foi isso que aconteceu. Boa, muito bom. Você falou um detalhe importante aqui, né, que você prestou concurso, mas por algum motivo ali não avançou. Hoje podemos dizer que você já logrou êxito na carreira, já tem aqui, participa de grupos de empresários, atua com a sua própria empresa. Você se arrepende de ter largado esse ímpeto de estudar para concurso, ainda mais estando aqui na capital federal, que as pessoas nascem aqui e são preparadas para isso, né? Tem mudado um pouquinho ultimamente, eu acho que uma percepção nossa, a gente tem percebido crescer bastante esse espírito de empreender, o mundo corporativo, mas ainda assim não está igual ao que os pais incentivam os filhos para concurso. Você, por mais não ser daqui, passou por essa jornada. Sim. Você se arrepende? Não, ainda pensa fazer isso ou não? Graças a Deus eu não passei. Eu não me arrependo por ter estudado, foi 2 anos ali, mas hoje eu agradeço a Deus por não ter passado, né? Porque eu acredito que não iria dar certo, né? Perita criminal. E eu amo empreender. Então, assim, por mais que a gente tem muitos desafios, mas é muito gratificante. Então, entre concurso e empreender, eu prefiro empreender. Então, não me arrependo, não. Você falou em desafios, conta aqui pro nosso, quem nos acompanha, qual se não o maior, mas um grande desafio na sua trajetória já de empreendedora e como que você superou ele? O meu maior desafio foi porque eu estava na zona de conforto, né? Que é onde eu trabalhava nessa clínica. E teve uma pessoa que foi o divisor de águas ali, que ela era minha paciente, até vale comentar, falar o nome, né? Juliana Pereira, que foi um anjo na minha vida, que falou, vai, confio em você, né? Então, assim, você... Na época não tinha CNPJ, né? Então, você não ter nenhum cliente, nenhum paciente, e você realmente começar ali do zero, você sair da clínica e abrir a sua empresa e iniciar assim do nada,
Foi muito difícil para mim, muito. E aí ela entrou e começou a indicar as amigas dela e foi evoluindo, evoluindo. E hoje, graças a Deus, tá muito bom. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim. Bacana, hein? Tipo assim, na raça mesmo, Ela era uma sabe? paciente sua na clínica? Ela era uma Você sabe paciente. o que que ela fazia na vida? Ela já era empresária também, alguma coisa assim? Ela tinha uma escola. Uma escola, bacana. Por que que eu fiz essa pergunta, Elaine, para vocês? Tem um grande ensinamento que eu e meu sócio William, inclusive, até eu falei, ó, meu sócio William infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, ele está viajando, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, na Flórida, e ele está lá, vai participar de um evento na CBF e fomentar alguns negócios, inclusive você está convidada para conhecer a nossa sede lá, Obrigada. tomar um cafezinho lá em Miami. E tem um ensinamento que eu e meu sócio William, nós temos cada vez mais dando ênfase para ele e bate com a história que a Ilane falou. Ela trabalhava numa clínica, atendia uma paciente que é empresária. Exato. E a paciente que é empresária, ou seja, já passa por toda a reviravolta, deu a ela, não foi uma opinião, deu a ela um conselho. Como o meu sócio William fala, opinião é quando eu falo para você de uma coisa que eu nunca vivi. Isso é uma opinião. Conselho é aquilo que eu já passei e eu tenho propriedade para falar. E ela recebeu um conselho. E a dica que fica é, se você tem desejo de crescer na vida, ouça os conselhos de quem já chegou aonde você quer estar, de pessoas que para lá estão indo e estão mais avançadas que você, ou que já foram para lá e estão voltando. E ela fez exatamente isso. Ela trabalhava numa clínica e ela deu ouvidos a um conselho de alguém que já é empresária, de alguém que já chegou aonde ela poderia chegar. E aí, deu certo. Deu Ela certo. está aqui hoje sendo entrevistada para falar da sua trajetória profissional. Então, esse é um ensinamento. Ouça, não ouça. E quando a gente fala para não ouvir conselhos, Elaine, de pessoas, às vezes, que estão onde você está, seja do pai, da mãe, às vezes do cônjuge, de filhos, de profissionais, colegas, não é porque eles estão querendo ver o seu mal. É porque a mentalidade deles não está aberta para o novo. Essa empresária tem uma mentalidade diferente, então ela pode falar com propriedade sobre isso. Imagina eu, no meu início da minha trajetória, os conselhos da minha mãe é, larga tudo e vai ser funcionário público. Porque ela queria ver o melhor para mim naquilo que a mentalidade dela tinha. Mas eu resolvi ouvir conselhos de outras pessoas que já tinham passado pela trajetória e, graças a Deus, com muito esforço e disciplina, deu certo. Deu certo. Igualzinho a trajetória da Elaine. Então, tenha esse ensinamento. Agora, Elaine, vamos entrar aqui, porque a gente já conversou e eu ainda tenho algumas dúvidas na parte mais técnica. A Elaine é biomédica, especialista em tricologia. Conta pra gente, Elaine, o que é a especialidade tricologia? O que se faz nessa especialidade? Qual é a dor da pessoa tem que faz ela sair de casa de manhã e falar, preciso de uma profissional na área de tricologia? A tricologia é o estudo do cabelo, né? Então, através desse estudo, você consegue ver qual a patologia que o paciente tem, né? Ah, que tipo de patologia? Alopecia areata, androgenética, né? E flúvio telógeno. Mas o que faz com que o paciente ou o cliente, ele saia da casa, né? E vá ali ter um tratamento capilar? Autoestima. Por incrível que pareça, hoje na clínica, o público maior são homens. E é como se fosse a maquiagem do homem, o cabelo. Então, é muito gratificante poder ajudar eles, né? Então, tive resultados, assim, excelentíssimos de pacientes. Algo que me marcou bastante em relação a um paciente, ele até tem um depoimento no Instagram, o professor Francion. Ele foi o meu paciente no passado, naquela clínica lá onde eu trabalhava. E aí, perdeu o contato, né? Porque eu saí da clínica e um dia ele me procurou no Instagram para fazer enzimas. Enzimas é um tratamento que você faz para diminuir a gordura, né? E aí, quando eu vi ele tava sem cabelo. Aí eu falei assim, nossa, cadê seus cabelos? Ah, já desisti. Falei, não, vamos fazer um tratamento. Você sabia que eu sou tricologista? Aí ele falou assim, não sabia não. Se vamos fazer um tratamento, 2 semanas para ele pensar. Aí eu falei assim, não, vou fazer, doutor. E hoje ele está com cabelo. E o que marcou? E por que faz, né? Sair de casa. Ele pegou o pente,
olhou na frente do espelho e falou assim, me dá aqui, que agora eu tenho cabelo pra poder pentear. Então aquilo ali me marcou muito. Boa, muito bom. E é uma sensação assim. É gratificante você poder ajudar a melhorar a autoestima, a qualidade de vida daquele paciente. Ele deve ter passado do estágio de usar aqueles pentezinhos que tem no hotel para uma escova, né? Eu ainda tô nesse estágio. Mas eu vou explorar um pouquinho mais aqui, Elaine. Vamos pegar o meu caso aqui. Eu sou calvo, já tô até com implante marcado para Sim. maio, mas suponhamos que eu não fosse fazer implante. E aí eu vou lá na sua clínica. Você vai fazer um procedimento cirúrgico? Não. E qual isso faz retardar a queda ou faz crescer cabelo? Como é que, na prática, em termos práticos, eu que sou uma pessoa, não entendo nada disso. O que vai acontecer no meu caso ali? Como que funciona? Você chega na clínica, vai passar por uma ficha da anamnese, né? Que é todo o histórico. O que toma, o que passa no cabelo. Depois tem a consulta capilar. Então, é nessa consulta capilar que a gente usa um aparelho que chama tricoscópio. Você conecta no celular ou se não na TV e aí ali você olha todo o couro cabeludo daquele paciente. Se tem dermatite, se tem psoríase, se está inflamado, por que está com afinamento, se há possibilidade de crescimento. Por exemplo, seu caso. Eu olho, né, nesse aparelho, se eu ver que o seu ósteo, que é aonde sai o folículo, né, onde vai crescer, que é, imagina um buraquinho aqui onde sai o pelo. Estiver cicatrizado, eu não consigo te ajudar. Aí você vai fazer o transplante capilar. Aí o que é? Mesmo você fazendo o transplante capilar, que é o que foi que a gente tinha conversado antes, você precisa fazer a nutrição da parte doadora para você ter um bom resultado no seu transplante capilar. Esse é um ponto, né? Eu não faço cirurgia, o meu é só recuperação do fio. Então, crescimento e diminui a queda. Esse é o meu trabalho. Quando eu vejo que o paciente, que eu não consigo trabalhar, não consigo dar um retorno para ele, eu encaminho para uma parceira que é médica e aí faz o transplante. Boa, então quer dizer que no meu caso eu vou fazer o transplante, aí leva ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, finalizou. Provavelmente eu tenho que começar a fazer consultas regulares para tratar, até porque o transplante, e aí você vai avaliar as outras situações, ou seja, estão dando um exemplo do meu caso, Sim. que mesmo fazendo o transplante capilar, ainda tem que continuar fazendo. Isso. O transplante não é a solução final para isso. Não é. É Muito uma bom. manutenção, né? Então tá vendo aí, né, pessoal? Você que é homem ou mulher que já fez um transplante capilar e acha que tá tudo bem, Não tá. dica, procure a Elaine para ela avaliar, porque senão depois tem que fazer outro transplante depois, né? Exatamente. E eu vou fazer isso, viu? Acabou ganhando, veio gravar um podcast e ganhou um cliente. Muito bom, interessante entender. E sempre foi para tricologia? Na clínica lá já era tricologia ou você no meio do... Eu entendi a passagem para saúde. Como que chegou em tricologia? É uma coisa muito específica, bem diferente. Não vou dizer que é raro encontrar, mas eu acho que você é a primeira tricologia que eu conheço na vida. Então não é contador, você encontra rodo na rua, Sim, mecânico, advogado, tricologista não. Como que chegou nisso? Como foi esse contato aí, numa profissão tão diferente e nobre, né? Porque como você falou, traz autoestima, traz anos de qualidade de eu tô até vida. querendo ver quanto que eu vou rejuvenescer quando vai, terminar tudo isso. Né? Cabelo rejuvenesce, né? Então, a clínica que eu trabalhava no passado, eu tinha uma paciente, lá eu tinha um conhecimento básico em relação a cabelo, né? Porque era aquele curso que você tem ali na graduação, aquela disciplina e tal. Não tinha um conhecimento aprofundado. E lá eu tinha uma paciente, e essa paciente, ela fazia o tratamento, só que ela não tinha retorno nenhum. Não crescia cabelo, né? E aquilo ali começou a me incomodava assim, que tem alguma coisa errada, não tinha um aparelho, né, o tricoscópio e tal. E olha só como que o universo, ele conspira a favor. Esse doutor, uma semana depois, me convidou para participar de um workshop capilar. E eu fui. E lá eu conheci o Igor, que ele é dono da pós-graduação de tricologia aqui em Brasília.
E eu conversei com ele e tal, eu falei, ó, gostei bastante, lá. Aí, queria saber mais sobre a pós. Eu falei, assim, não. E me explicou, e eu entrei na pós-graduação. Mas mal aquela paciente, eu não sei se ela tá viva ainda ou não, né? Ela... É como se ela me desse aquele empurrão, assim, sabe? Vai aprofundar, vai estudar, né? E aí eu me formei na tricologia e hoje eu amo de paixão. Essa paciente, ela tem alopecia cicatricial. O que que é isso? É um processo inflamatório no folículo piloso, aonde cai o cabelo e não tem, é irreversível. Então, assim, não consegue. Ela poderia fazer o melhor tratamento, mas ela não ia ter o cabelo. Hoje eu sei. Lá eu não sabia. E aí ela estava lá se iludindo, talvez, Exatamente. porque não tinha um diagnóstico completo. Essa parte aqui dela, daqui pra cá, era lisa. Total, sem cabelo. Elaine, eu vou avançar aqui nas perguntas, porque esse momento agora ele é interessante a gente... diante de tudo isso que você passou, a sua mudança, a ida para a tricologia, isso tem alguma conexão com um propósito de vida profissional seu? E sim, qual que é ele? Porque eu sinto que é diferente. Vou dar o meu exemplo, tá? Vou facilitar a pergunta. Eduardo, por que você virou empresário? Me falavam que eu ia aprender muito mais contabilidade se eu fosse para um escritório de contabilidade do que trabalhar numa multinacional, e tive a oportunidade de ser convidado por outros sócios na época. E também porque você tinha, aqui sendo empresário, talvez eu vou ter uma condição de vida melhor. Hoje a gente começa a pensar em propósito, ajudar pessoas. Depois de um tempo você cria uma maturidade. E aí talvez aquilo que antes era uma necessidade, um desejo, talvez até um pouco vazio, ele com o tempo você reconstrói isso e você percebe que tem muito além de aquilo. O cifrão tá do lado, não tá na frente. Isso. Mas o seu é diferente. O que te motivou foi a dor de uma pessoa, a oportunidade de conhecer. Eu vejo que já nasceu com um propósito, é isso? E qual que é hoje o propósito da sua empresa, você como empresária? Olha, minha meta, o que eu tô mirando é aquilo ali. O meu maior propósito hoje, e até eu agradeço demais por essa oportunidade, é levar a informação que existe um profissional tricologista que pode te ajudar antes de um transplante capilar. Então, a base de tudo é a informação, porque realmente as pessoas não conhecem que tem um profissional. E em relação a voltar à autoestima, é um propósito de qualidade de vida, é um amor, é um sentimento assim de ajudar as pessoas. É o que você falou que poderia, né, ter lá um vazio. Realmente, eu tinha um vazio, eu não tinha me encontrado ainda. E quando eu entrei nessa área da tricologia, eu me encontrei, porque é algo que você vê, né? Assim, então, brilha os olhos, é uma sensação maravilhosa de poder ajudar. Então, o propósito é ajudar as pessoas e passar essa informação, que não precisa fazer um transplante capilar, né? Em casos mais graves, sim, mas às vezes você está com uma queda, um eflúvio telógeno. E o que é o eflúvio telógeno? Aquela queda brusca, né? Que você fica desesperado. Procura um profissional que ele pode te ajudar, né? Não deixa avançar. Muito bom. Então... Pegando em miúdos, é como se eu tivesse um problema no ombro e antes de ir pro ortopedista, vai no fisioterapeuta ver se você resolve com algum tratamento mais simples. Não, resolveu, vai para um ortopedista fazer uma cirurgia, algo mais ou menos assim, né? Você vê que é interessante, o tanto que é importante a informação, né? Mas eu queria pegar um gancho aqui, Elaine, se você me permite, falando de propósito. Você falando aqui, eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com um empresário outro dia. E é um empresário que a gente troca muita informação no dia a dia. Sim. E ele reclamando da dificuldade e tudo. E eu fiz essa pergunta de propósito para ele e ele não soube responder. Eu falei, talvez o motivo de você... Isso serve não só para empresário e profissionais. Quem às vezes assiste aqui a gente são profissionais que estão em empresas crescendo, nosso time, nosso colaborador. E eu falei para ele assim, olha... pela minha pouca experiência, mas o que eu posso avistar se você não tem um propósito, se você não sabe, não mira em alguma coisa, quando você se pegar num dia difícil, e todo mundo vai ter um dia difícil, seja porque não dormiu bem, ou porque está passando por um problema pessoal, às vezes grave ou não, e você não tem um propósito, você se deixa levar pelo negativo. Sim. Quando você tem um propósito, você lembra, pera,
pode estar difícil, mas se eu, cada dia que eu me deixar levar por um sentimento negativo, é um dia a menos que eu vou chegar no meu propósito. Exatamente. É um dia a menos que eu vou poder ter aquela conquista. Então, quando você tem um propósito, ele sempre te puxa. Então, é bacana você trazer isso, porque isso serve para as pessoas. Se você tá deixando a vida te levar, tem aquele ditado, né? Ditado não, tá no filme, né? O Alice nos Países das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. Isso, exatamente. Ontem eu tava no shopping com a minha esposa, e a gente tinha acabado de entrar no shopping, minha filha doidinha, aonde a gente vai? Ela, não sei, vamos andando. Eu, não, mas peraí, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. Aí minha filha, vamos pra brinquedoteca. Pronto, agora a gente tem um direcionamento. Mas então na vida é isso, tenha um propósito. Não é um propósito único, mas uma grande próxima meta. Eu quero abrir o meu negócio, eu quero dobrar o faturamento, eu quero ajudar X mil pessoas até o final do ano. Igual você falou que teve um depoimento de um paciente seu. Imagina a Elaine colocando uma meta. Eu quero até o final do ano, genuinamente, sem ter que cobrar, receber 50 depoimentos desse. Olha, ela botou um número que marca o resultado do sucesso dela. Teve uma colaboradora nossa, que ela fazendo um one-on-one com ela, esse bate-papo para descobrir de vida, e ela se achava muito técnica, e ela queria galgar sucesso na área de liderança. E aí eu falei, então você tem que estudar sobre pessoas, você estuda só sobre programação. E aí, batendo papo, ela anotou um monte de coisa para fazer. E aí no final ela falou, Eduardo, como que eu posso saber se eu tive resultado? Resultado, como a gente está falando de relacionamento de pessoas, é as próprias pessoas falarem bem da sua ação. Nossa, como ela mudou, olha o resultado que ela gera. Isso, pronto, aí você fica banqueira, bati minha meta. As pessoas falarem bem da minha mudança sem eu ter que pedir. Que é o depoimento que você falou, né? Um paciente, sem você pedir, às vezes foi lá e fez questão de fazer um depoimento porque você mudou a vida dele. Ou seja, exatamente. Que bacana. Elaine, e é muito interessante, ou seja, você está numa área bem específica, saiu lá da agricultura, é sempre bom a gente lembrar das raízes. Agora me diz aí, qual foi o maior erro que você teve? Cara, eu fiz isso e que serviu de aprendizado na sua trajetória, porque esse podcast aqui é pra gente levar ensinamentos. E ensinamento não é só o que a gente faz de bom, tem o que é bom, mas os erros servem pra gente, aprende com o passado para evitar errar novamente no futuro. Qual foi o maior erro na sua trajetória que você falou, isso aqui eu não faria de novo, isso aqui foi um aprendizado sensacional pra mim e que a gente pode compartilhar com quem tá nos acompanhando? Olha, eu acredito que foi quando eu ganhava R$ 15 a hora. E que eu me permiti isso. Então, quando você trabalha numa área, primeira coisa, você tem que ter uma valorização, você tem que se valorizar. Então, naquela época, eu acredito que o maior erro foi esse. Mas, entre aspas, também porque foi um aprendizado. Né? Tudo na vida é um aprendizado. Cresci bastante, né, em questão de valor, né, de você mostrar isso, que você, não é preço, é valor, né, porque muitas vezes as pessoas te verem como preço, né, que é muito diferente preço de valor. Então, eu acredito que foi esse erro que eu cometi, mas, como te disse, erro entre aspas, né, um aprendizado. E na empresa, acredito que foi um momento que eu tive de decidir e que foi bem difícil em relação à técnica e gerir. Olha, eu vou te falar que é muito diferente, porque na faculdade você não aprende a empreender, né? E aí errando, acertando. Não vou falar pra você que eu ainda não erro, né? Eu erro. Mas foi difícil. Então, assim, eu não sei citar pra você em relação à empresa de qual foi o meu maior erro, mas teve vários. Boa. Vários. Não sei. Mas só aí já deu 2 insights pra gente explorar aqui. Eu queria que você você passou por aquele dilema, né? Preço e valor. Posicionamento, mostrar valor. Exatamente. E acredito que você superou essa etapa. E aí aqui tem pessoas acompanhando a gente que estão empreendendo ou querem empreender e ainda estão naquele dilema. Eu preciso vender para poder pagar as contas do dia, então às vezes eu estou disposto a baixar o preço para não perder o cliente. Só que aí você às vezes não se coloca o valor.
Que ensinamento você pode passar para eles que você pegou nessa etapa que você superou ela, para que as pessoas entendam, olha, você tem que se posicionar, não é que você está cobrando caro, mas é o valor, é aquilo que é o resultado da entrega que você gera. Que essa pessoa que está ouvindo pode, para ela mudar, porque eu não sei se demorou para você fazer essa virada de chave. Demorou? Então, como que a gente pode ensinar quem está aqui para que demore menos? Para que, olha, isso aqui, olha para isso, não perde essa... Porque às vezes ela pode, eu tô vendendo 10 a 50, às vezes podia estar vendendo 5 a 40, a 70, a 80. Ou seja, eu vou ganhar mais com menos esforço, né? Primeiramente, é você valorizar o seu estudo, né? Porque tudo que você faz gera um custo, né? Lá atrás, eu não valorizava isso. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para você. Quando alguém vai à clínica e fala para mim, olha, eu consegui no mercado, em outra clínica, X. Você faz para mim? Não. Mas lá atrás eu fazia, porque é exatamente isso que você falou. Então, o que mudou? Através do posicionamento, a querer mostrar para as pessoas que é valor e não preço. Então, o que muda em relação ao valor e preço? É você enxergar aquele profissional que ele está te ajudando e ele não está só ali pelo preço, né? Então, o que eu falaria para as pessoas que estão iniciando ou que estão passando pela mesma situação que eu passei lá atrás? Acredite em você e se dê o valor, né? Porque se você não ter o posicionamento, você não ter o seu valor, quem que vai te dar valor? Ninguém, né? Então isso partiu de mim. Teve alguém que te deu um insight, um curso, uma virada de chave? Você buscou informar, eu fiz um curso e esse curso abriu minha mente. Foi uma pessoa que falou? O que foi? Você estava correndo lá, e o que foi aquela goteira? Opa! Tô agindo errado. Você lembra se teve algum agente externo que te... Juliana, que é aquela paciente. Juliana, você tá famosa, hein, Juliana? Ó, Juliana, se você estiver assistindo esse podcast, só me permite uma pausa aqui, né? Claro. Juliana, se você estiver assistindo esse podcast, no final a Elaine, ela vai colocar aqui se chegar até você esse podcast, você tem mais dados da Juliana? Sim, você ainda tem contato com ela? Claro, com certeza. Então pronto, minha paciente, então minha pronto. amiga agora. Comenta aqui. Porque olha o tanto que você mudou a vida dessa pessoa e que permite que ela mude a vida de várias outras pessoas. Então, muito obrigado por você ter feito essa visão, semente, né? Isso. de mudança na mentalidade dela. Continue fazendo. Continue fazendo. É muito bacana. E se puder, comenta lá, Juliana, que eu quero te conhecer. Comenta lá, a gente vai marcar, almoçar, porque você está mudando a vida de várias pessoas. Então é importante a gente conhecer pessoas que têm esse sentimento de incentivar o bom. Incentivar o desafio a correr riscos. Ela te incentivou a correr riscos, mas em busca de desafios de mudança. Então, parabéns, obrigado, porque se não fosse por você, talvez eu não estaria aqui conversando com a Elaine e a gente poder trazer a público todas essas informações relevantes aí do trabalho dela. E além dela, o BNI. BNI, muito bom, BNI. O BNI, ele foi também uma virada de chave na minha vida. Explica aqui pro pessoal o que é o BNI e o que significa essa sigla também que... Business Network International, né? O que é o BNI? É um grupo de empresários onde a gente tá ali reunido 6:30 da manhã, né? Ah, mas por que 6:30 da manhã? Né? As pessoas questionam. Porque 6:30 da manhã você não trabalha, né? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, a não ser a preguiça de acordar cedo, né? O meu eu tô com a neném recém-nascida, ela me convidou para a reunião do BNI semana passada, e eu falei pra minha esposa, que é o horário da bruxa de manhã, né? Que uma tá acordando, a outra tá acordando, esse dia você vai ter que dar um jeito aí, porque eu vou lá na reunião 6:30, 6:30. Aí ela deu, não, tudo bem, eu dou meus pulos aqui. E aí ali a gente se reúne, né? Nós somos hoje somos em 43 empresários. E o diferencial do BNI é que cada um tem uma cadeira, né? Então, por exemplo, eu sou tricologista e só tem eu naquela equipe. Então não entra, não tem outro profissional. Contador,
Tem só um contador que é disputado, né? Aí eles separam por que cada contador faz, né? O contador que faz BPO, o contador que faz contabilidade. Isso, aí tem essa separação. Sim, mas não tem a concorrência naquele produto específico. É como se fosse seterizado pelo tipo de produto ou tipo de serviço, Exatamente. não pela formação bacana. Isso. E aí, o que o BNI acrescentou na minha vida, né? Eu era muito tímida. Boa. Muito Não mesmo. imagino você tímida, não. Nossa, eu era muito tímida. Quem me acompanhou lá atrás, né? Então, vê o avanço, né? E eu não participava. Hoje eu sou coordenadora de anfitriões. Até amanhã. Aqui tem a troca de Aí gestão. trocou, eu vou para coordenação de crescimento, né? Então, assim, E eu sou embaixadora também de uma outra equipe piloto. Então, isso abriu, assim, um posicionamento, sabe? Me fez uma pessoa Network, diferente. relação. Network, relação. Exatamente. Então, assim, BNI, eu costumo falar que a melhor coisa que eu fiz na vida foi entrar e eu recomendo os empresários, né, que gostariam de conhecer o BNI, porque é um network que te gera resultado, né? Então, ali nós temos uma metodologia que um ajuda o outro, né? Então, a gente chama de referências. Então, por exemplo, a clínica da minha amiga precisa de um contador. Vou indicar você, sua empresa, né? E você fecha um negócio ali sem comissão nenhuma. É aquele movimento de querer ajudar mesmo. Então, para mim, ali mudou muito. Eu mudei muito como pessoa e como profissional também. Boa. E se você puder, existem vários grupos de empresário, em Brasília tem vários. O que na sua visão, diferencia o BNI dos demais? Porque igual você falou, olha, uma coisa, reunião 6:30 da manhã, tem uma metodologia específica. Metodologia. Você consegue esmiuçar um pouco mais para quem está assistindo aqui, entender o que é o BNI, por que ele deve olhar para esse modelo de ecossistema de empresários? Você sabe que o brasileiro ele só funciona quando é obrigado, né? Ou quando tem uma penalidade, né? Então o BNI tem penalidade. Mas brincadeira à parte, metodologia. O BNI funciona por causa da metodologia. E outra coisa que é muito interessante é que tem... É como se fosse uma escola. Tem o aplicativo, né? E ali você aprende gestão. Você tem noção de quanto que é um custo de uma gestão para você aprender? Né? Quando você faz curso de gestão, BNI, você consegue aprender tudo ali. Então, assim, isso também foi um diferencial na minha empresa, né? Então, assim, resumindo, BNI é metodologia. Só funciona porque tem metodologia. Ele é muito diferente daqueles outros network que a gente vai, que você distribui o cartão. Troca de cartão. Todo mundo que está lá para querer vender. Primeira lixeira, puf, lixeira. E você falou aqui na sua fala que durante a trajetória foi um dos maiores desafios foi conciliar o lado técnico, operacional, com o lado de gestão, de liderança. O BNI contribuiu para superar esse desafio e de que forma que ele contribuiu? Ele contribuiu no sentido de saber que existe o mundo empresarial e o técnico. Eu não tinha muita noção de empresa, né? E uma coisa que eu vou te falar que você não sabe é que eu entrei no BNI, eu fiquei 7 meses e eu saí do BNI. Por quê? Desistiu, vergonha? Justamente a pergunta que você fez. Eu não tinha noção, eu me sentia muito perdida. Então eu saí, eu fui estudar comportamento, fui estudar a parte de gerir, porque as pessoas não estavam me vendo como uma empresária. Entendeu? Sim. Então aquilo eu tava me sentindo muito mal. E aí eu saí, fiquei 3 meses fora. E aí o Luiz, Sim, né? Luiz Ribeiro, que sempre puxou minha orelha, me convidou para um evento, parecido com o que você foi. E ali eu senti que eu deveria voltar. E aí eu voltei de uma forma, preparada, diferente.
Então, assim, é só você fazendo parte para você ver quanto que você muda como pessoa e como profissional. E como que a sua empresa, ela começa a andar melhor. Porque existe muita informação, né? Ali, muito aprendizado. Então, adoro, acho muito bom. Olha que bacana aqui, a gente vê a experiência prática da Elaine de ensinamentos que a gente aprende e prega no dia a dia. Tem um outro ensinamento que para mim ele é sensacional, Elaine, e você colocou ele em prática, nunca perca o espírito de aprendiz. Sempre esteja disposto a aprender. A Elaine, já na trajetória profissional, empresária, se deparou com um momento de dificuldade. Estava no meio de empresários que talvez ela sentiu que ela era um peixinho fora da água. Exatamente, isso mesmo. E o que ela fez? Com muita humildade, vou dar um passinho para trás para depois conseguir dar 2 para frente. Fazendo o quê? Se colocando na cadeira de aprendiz. Foi estudar, foi se capacitar. Enquanto outros poderiam ter desistido, não, nunca mais eu volto, ou não ter feito nada, ficar só sofrendo, ela teve a humildade de se colocar no espírito de aprendiz. Igual lá no outro, você foi fazer uma pós-graduação que abriu seus olhos para a tricologia, ou seja, se colocar na cadeira de aluno sempre na trajetória dela, não sou eu que estou falando, é ela que está falando, contando, se colocar na cadeira de aprendiz são pontos de chaves na trajetória de sucesso da Elaine e acredito na minha também, de vários empresários. Então, tanto que é importante a gente sempre se capacitar. Isso, sempre aprendendo, né? Sempre evoluindo. Não, muito legal. E aí, Elaine, aí, além da biomédica, você atua na área empresária, mas aí você falou assim, eu tinha vergonha. Eu lembro que eu te conheci num evento, super relacionada, network, fui lá no BNI, me recepcionou, ou seja, não consigo ver essa Elaine tímida. O network muda vidas? No seu caso, eu vejo que se você falasse, Eduardo, sem conhecer, hoje eu te conheço melhor, tricologia, sua história. Mas vamos supor, se pegasse dos 3 primeiros momentos de contato que a gente teve, e alguém falasse assim, em uma palavra, define a Elaine, eu ia falar, network. Do pouco, um conhecimento um pouco mais... Sim. Hoje, tudo bem, eu conheço um pouco mais a trajetória. Ou seja, é diferente. E esse network muda, e o que você... Essas pessoas que às vezes falam que network, ficar saindo de casa, não resolve nada. De fato, faz sentido o empresário investir em network? Faz muito sentido, mas é um network estratégico, né? Se você não tiver uma estratégia... Não é ali a distribuição de cartão, né? Mas você ali criar um relacionamento com aquelas pessoas que você está conhecendo. Vou te falar, não é fácil. O network não é fácil, porque muitas das vezes você chega no local e você não conhece ninguém. Dá né? vergonha. Dá vergonha. Aí você tenta ali conversar com um, conversar com o outro. Então, assim, não é fácil, não é uma diversão. Mas eu adoro, né? Eu sempre estou muito conectada, sempre estou indo em vários networks. E faz total diferença. Pelo menos na minha profissão, faz, né? Então, gosto bastante. E quando você fala que teve esse problema de não era fácil, não, eu fui me capacitar, estudar sobre comportamento, sobre pessoas. Que tipo de estudo que você fez? Foi um curso? Foi um livro? Como que você estudou sobre pessoas? Foi um curso, né, online de posicionamento, de postura, de você entregar, das pessoas te olharem e falar, aquela mulher, né, aquela pessoa, ela já passa que é alguém. Eu não tinha isso, né? Porque o que acontece? São 3 segundos que a pessoa faz um... Raio-X ali, um raio-X. Eu não tinha isso. No Instagram dizem que é isso, né? Quando você grava o vídeo, eu acho que é 3 segundos, segundos, né? que prende a Coisa atenção assim. da pessoa. Não sei se na vida presente, mas em vídeos do Instagram, fala os 3 primeiros segundos você tem que captar a Exatamente. atenção do usuário, né? E ali eu não tinha aquela postura, porque paranaense, ele sorri muito, né? Então, assim, parecia que as pessoas me levavam na brincadeira. E eu achei que tava errado, entende? Então, aí eu fui... E realmente, você tem que ter uma trava, tem momentos que você sorri, tem momentos que você fica mais sério, né? Então, vestimenta também. Foi um curso de posicionamento mesmo, que foi um diferencial na minha vida. E eu até recomendo
É Natália, acho que é Natália o nome. Não me lembro, mas depois eu te Do passo. curso. É, do curso. Manda que a gente deixa aqui nos comentários no YouTube, porque se alguém tiver lá, já o curso comentado, a gente coloca lá, referenciar, é o Benem, né? Referenciar as pessoas, exatamente. né? Porque faz a diferença. Materializar os agradecimentos. Porque às vezes a gente tá aqui conversando, né? E não sabe o que o outro tá passando. Às vezes tá passando a mesma coisa que eu, né? Ou já passou, então... Boa, muito bom. Elaine, então vamos lá. Você veio do técnico, se tornou empresária. Hoje eu diria, atua muito bem na parte de network. E se tirasse o técnico de você hoje, você ainda continuaria sabendo como ganhar a vida, ganhar dinheiro? Não ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele acaba trazendo condições. Mas ganhar a vida em si. Você não tem mais, você não é mais tricologia. Você... Acredito que eu iria inventar alguma coisa. O espírito empreendedor ainda dentro de você. Eu não sei o que, mas eu iria inventar alguma coisa para mim poder estar ali sempre trabalhando, né? Eu não sei te dizer o que, mas sei lá, pode ser algo relacionado à culinária. Ah, é? Você gosta porque, sim, eu sei fazer desde o prato mais rústico, que vem lá da roça, até o mais sofisticado. Boa, então eu poderia inventar algo nesse sentido, né? Passar a fome, eu tenho certeza que não passaria. Porque que dá pra gente juntar. Ela falou de network, reunir com empresários e gosta de cozinhar. É uma terapia minha. Então a gente já vamos agendar aqui depois, lá na nossa segunda sede, lá no Lago, que você conheceu. Sim. Que é uma sede feita para network, para eventos. A gente fazer um almoço ou um jantar, vamos chamar alguns empresários e ela será a nossa mestre cook. Ela vai fazer o almoço ou o jantar, ou seja, vai unir as habilidades da Elaine network. Nossa, eu gosto bastante. Gosto bastante de fazer bolo, salgado e pratos, né? Então, muito interessante. Ou seja, a Oiapoque e a Chuí. Elaine, muito bom. A gente vai entrar aqui agora, eu não sei se você se lembra na época do show da Xuxa, quando ela entrevistava os candidatos e ela fazia um bate-bola. Eu vou fazer um bate-bola com você. O nosso aqui é o Ping Pong Startial. Startial é o nome do nosso podcast e é o início de tudo. E nesse Ping Pong, vamos ver, para tentar sair ali de imediato, as principais percepções. Um mito sobre implante capilar. Um mito sobre implante capilar é que não dá resultado. Cuidado, tá? Que não dá resultado ou dá? Que não dá. Que é um mito. Que dizem que implante capilar não dá, na realidade dá resultado. Dá resultado. Muito bom. Na sua área, tricologia, mais talento ou mais disciplina? Disciplina. Com certeza, disciplina. O talento, como é? A disciplina supera o talento? Não, acho que os dois andam juntos ali, né? Talento, o amor pelo que faz, conta muito. Mas se você não tiver uma disciplina, o talento não vai, né? Então... Tem uma historinha que a gente, quando eu estava palestrando muito ano passado, esse ano eu dei uma paradinha por conta da minha segunda filha que nasceu, mas um dos exemplos que eu gostava de comentar nas palestras era até um dos slides que tinha um jogador de futebol americano, eu não lembro o nome, não sei se é o falecido Kobe Bryant ou outro lá, bem famoso, que ele era fã do Messi, mega talento, e aí ele conta, né, nesse livro conta que ele foi até Barcelona, na época que o Messi estava no auge, no Barcelona, ver o Messi, ele queria entender como que ele podia fazer aquela magia que ele fazia em campo, que para ele aquilo era mágico, e aí ele foi assistir uma semana de treinamento do Messi, e ele saiu dos treinamentos desiludido, porque ele chegava lá, o Messi estava treinando passe, uma coisa simples, e aí ele foi assistir um jogo do Campeonato Espanhol. E aí, no final do jogo, ele foi olhar os números. O Messi foi o melhor jogador e a habilidade, não é a habilidade, mas a prática que ele mais acertou, ele foi quem mais acertou passe no jogo e o passe era primordial para o sucesso do Barcelona. E dali ele saiu exatamente com a resposta que você falou, que ele achava que o Messi era muito mais talento e ele percebeu que o sucesso do Messi era a disciplina de treinar um básico bem feito ao longo de toda a semana, porque quando chegava no jogo, o que ele estava fazendo? Exatamente tudo aquilo que ele treinou. E foi um aspecto muito mais de disciplina, não que ele não seja talentoso, né? Então você pega na prática, o que você está colocando aqui, disciplina, na minha profissão, é mais primordial do que às vezes um talento, não que talento não seja, né?
Elaine, voltando aqui ainda para sua área técnica, um hábito que destrói o cabelo de uma pessoa. Produtos errados. Hoje a gente tem produtos capilares específicos para crescimento, para diminuir a queda. Então, dependendo do produto que você usa, vai te dar inflamação, vai te causar queda. Então, tem que tomar muito cuidado com os produtos capilares. Por conta das químicas que se envolvem. Exatamente. Então vamos pegar um exemplo aqui. Seja homem ou mulher. Que você falou, olha, geralmente a pessoa deve te procurar quando ela tem algum problema de queda de cabelo, sim. alguma calvície. Quando ela não tem, ela nem pensa em Nem procurar o pensa, profissional. Mas ela provavelmente vai nos supermercados, nas farmácias de manipulação, comprar ali produtos, shampoo, condicionadores ou cremes por cabelo. Sim. E ela mal sabe, que você falou na sua resposta, que um dos maiores maus hábitos de uma pessoa é usar produtos. O que essa pessoa que não tem problema de calvície, não tem problema nenhum no cabelo, mas que tem esse hábito, que a gente falou de... O que ela deveria fazer? Procurar um profissional antes para saber qual tipo de produto utilizar? E esse profissional é também um profissional da área de tricologia? Exatamente. O ideal seria isso. Então você está querendo dizer que você não atende só as pessoas que estão com problema capilar. Não. Se está assistindo aqui agora um ser humano comum, que não tem problema. E vamos pegar aqui a Débora, aqui, ó, que ajuda a gente aqui. Tá lá, menina jovem, tudo, o cabelo dela perfeito. A Débora, antes de estar comprando produtos de shampoo, que tem ali produtos químicos, o ideal é ela ir passar por uma consulta, e aí você vai talvez dar ali a ela igual uma nutrição, passa, Isso, ó. exatamente. Esse é a sua... Você não tem problema nenhum, mas se você quiser não engordar e também não emagrecer, use essa tabela nutricional, coma isso de manhã, então é isso que você acaba Exatamente. passando. Ah, então é interessante. Então não é só quem já está com Não. algum problema avançado, é como se fosse uma nutrição do cabelo. Exatamente. E Muito faz total diferença pra fibra, pro couro cabeludo. Então você já vai responder a próxima pergunta, que o próximo bate-bola aqui do ping-pong. E um hábito que salva o cabelo? Os produtos corretos. Os produtos corretos. Mas tem algum outro hábito? Por exemplo, vou dar o meu. De uns tempos pra cá, eu me acostumei a tomar banho gelado. Seja o horário que for. De noite, no frio. Eu só não faço isso quando eu tô com febre. E aí, quando eu fui um dia numa barbearia, aí fez lá, cortou o cabelo, ele, vamos lavar o cabelo. E eu sempre lavava o cabelo com água quente. E ele, não, quente ou frio? Não, pode colocar frio, porque eu já acostumei. E aí, aí ele, nossa, o que você faz é muito bom, porque lavar o cabelo com água fria quebra menos o cabelo. Aí, então, eu pergunto agora, é mito ou é verdade esse hábito de que lavar o cabelo constantemente no banho quente prejudica o cabelo e com banho frio melhora? Isso é um mito ou é verdade? É um mito. Porém, a água quente, ela não quebra o cabelo, tá? Nessa parte. Só que a água muito quente, ela pode ferir o teu couro cabeludo. Então, pode causar uma coceira, né? E a água gelada, ela é muito melhor, porque você não causa nenhum atrito no teu couro cabeludo. Mas em relação a quebrar mais o cabelo, isso daí é mito. Então é melhor a água gelada porque ela, vamos dizer assim, deixa o terreno mais protegido. Exatamente. A água quente deixa ele mais desprotegido, sendo suscetíveis a, igual você falou, coceira, e a coceira sim pode... Exatamente. Interessante. Voltando agora, mudando, saindo da área técnica, falando da Elaine empresária. Qual é a seu maior desafio profissional hoje? Ou a maior dificuldade? Você falou de várias aqui que você superou, mas hoje, Elaine, qual é a maior dificuldade que você está hoje na sua vida empresarial, na sua carreira? A informação. Passar a informação para as pessoas. Então, essa é a minha maior dificuldade hoje. Que talvez não seja, né? A partir de agora. Vamos fazer vários cortes aí, levar os ensinamentos da Elaine para o mundo. Tem muita desinformação nas redes sociais, Elaine? Muito. Conta um pouco pra gente. Muito. O que você costuma ver que tá aparecendo nas redes sociais que é pura balela ou sem fundamento? Sobre a área sobre a sua área, né, tricologia. Sobre a área tricologia, o que eu vejo muito na internet é os produtos milagrosos, né? Então, eles estão criando aí uns produtos que é uma pílula que você já vai ter o cabelo... Eu vou fazer um teste, né?
que já vai crescer o cabelo. Não, não é assim. Porque o que acontece? Você tem que tratar o paciente de dentro para fora. Se você não fazer uma suplementação, não pedir uma prescrição de exames, não fazer uma medicação, o resultado não vai surgir assim por causa de uma pílula. Outra coisa também que eles colocam como milagre, use esse tônico X que você não vai precisar de mais nada e já vai ter o cabelo. Infelizmente não funciona assim. Né? Então tem que ter um acompanhamento do profissional para você ter um diagnóstico e ali fazer aquele tratamento para ter um bom resultado. Ou seja, então a maior dificuldade é combater a desinformação e levar a informação correta para o público. Exatamente. E acredito hoje que você deve estar com o Instagram bem ativo, levando informações aí para os usuários, para que eles possam ter uma informação de qualidade. Exatamente. Né? Muito bom. Elaine, no nosso ping-pong tem um ponto que a gente gosta de citar para saber a opinião, não vou nem dizer, pode ser conselho, mas de alguns empresários. Hoje em dia está muito em voga o conceito pressão é um privilégio. Você enxerga isso como algo real ou estão romantizando pressão ao falar que pressão é um privilégio? Qual é a sua visão sobre esse tema? Eu acredito que varia muito. Por quê? A pressão tem um lado bom, né? Quando é uma pressão que te estimula, que te faz crescer, né? E então eu acho que existe os dois lados entre pressão e romantizar. Mas por quê? Romantizar um trabalho, por exemplo, né? Mas você não vive, se não tiver essa pressão de que alguém, por exemplo, eu estou aqui gravando com você, né? Teoricamente é uma pressão, mas é uma pressão que está te estimulando a levar a informação, né? Um conhecimento. E a gente não está romantizando, né? E se eu romantizasse isso daqui, eu não estaria aqui. Então, eu tive um pouquinho de pressão. Vai, faça, né? Lembra que eu te falei, assim, que eu sou um pouco tímida? Sim. Então, para mim é um desafio muito grande estar aqui. Tem um leve desconforto. E então, assim, acho que tá muito baseado na pressão, sabe? Eu prefiro a pressão do que o romantismo mesmo. Tá. E aí, nisso eu engato uma outra, que nem tá no roteiro, mas que foi interessante pela sua resposta. Existe equilíbrio? Existe. Ou você tem que estar trabalhando em hora equilibrando um prato de um lado e de um outro? Como é que você... Porque o Flávio Augusto, que ele é um dos bilionários, empresário de sucesso, ele fala muito disso. Não existe equilíbrio na vida. Sempre em algum momento, ou você vai, por exemplo, ele dá um exemplo assim, se alguém da sua família adoecer, você provavelmente vai parar de fazer tudo para salvar a vida, fazer tudo para aquela pessoa. Então você está desequilibrando o prato do trabalho para equilibrar mais o prato de família. Ou você adoeceu. Você vai parar talvez de pesar um pouco no trabalho para cuidar da sua saúde. Então ele fala que toda hora na vida você está sempre em desequilíbrio. E você, Elaine, o que você pensa a respeito? Exatamente como ele. A sua vida hoje está assim? Aconteceu um fato bem interessante da saúde, isso que você relatou. E realmente, quando você tem algum problema de saúde, você deixa tudo, né? Você deixa a empresa e você vai resolver aquele problema de saúde. Então, existe sim um desequilíbrio. Não tem como, né? Quando se trata de saúde, quando se trata de problema, logicamente que você tenta ali, tenta buscar o equilíbrio, mas acredito que seria o desequilíbrio mesmo. Elaine, a gente está chegando aqui a 1 hora de podcast, já no nosso finalzinho, e você é uma empreendedora de sucesso, uma mulher. A gente sabe que por mais que o mercado evoluiu, as mulheres, elas têm mais dificuldade. Sim. Eu passo isso hoje, minha esposa teve 2 gravidez, a primeira, ela logo ao voltar ao trabalho, ela foi desligada. E a gente sabe que a trajetória da mulher, para ela lograr êxito igual o homem, ela é mais pesada, é mais densa. Qual é o conselho que você pode deixar para as mulheres que vierem assistir esse episódio, sejam profissionais que trabalham numa empresa ou sejam empreendedoras? Qual o ensinamento para essas mulheres que você certamente passou na sua trajetória
e que elas devem levar como um peso de, olha, confia nisso, faça isso, que isso aqui focado nas mulheres que querem empreender ou que querem crescer na carreira profissional? Eu acredito que, primeiramente, continue, né? Continue o que está fazendo, acredite em você, porque vai surgir a dificuldade, sim, só que lá na frente vai valer a pena, né? Se você tá com medo, se você não tem apoio, continue, né? Siga o seu sonho. Liga para Juliana, Liga para Juliana Pereira, para o João. seja um... Basicamente é isso, continue, né? Porque lá na frente vai valer a bom. pena. E agora é o nosso podcast Startial, que é o início de tudo. Agora pensa naquele aí, é empresário, empreendedor e empreendedora que está começando a sua trajetória, que é o início da trajetória. Diz uma coisa que esse empresário não pode deixar de fazer para que ele tenha mais condições de ter uma trajetória de sucesso. O que ele tem que olhar no início de tudo? Uma coisa que, ó, é isso aqui, esse você não abra mão. Humildade e aprendizado. Boa. Os dois é a chave de tudo. Se você não ter humildade, você não consegue nada. Mais humildade e menos ego. Isso, exatamente. Tô- Seja humilde. Tem um livro sensacional que eu aconselho, pegando o gancho aqui, que é O Ego é o Seu Inimigo. Ah, eu tenho um Bom, livro. muito bom. Que aprende a trabalhar isso. Todo mundo tem o ego. Você tem que só nossa, equilibrar ele e não deixar ele aflorar. Exatamente. Muito obrigado, Elaine. Elaine, quem quiser te achar, quem quiser te acompanhar, saber mais sobre a Elaine empresária, a Elaine biomédica, que atua na área de tricologia, como é que podem te achar? E a gente vai deixar aqui também na descrição aqui. Doutora Elaine Cortellini, né? O Instagram. Tem o meu contato também, 619-8581-5055. E na clínica QI 3, no Lago Sul. E manda uma mensagem para ela e vai conhecer o BNI. 6h30 da manhã, nas terças que você vai? Terças-feiras, 6h30, vale muito a pena. Eu já fui em duas, eu tô até em processo de me tornar membro, a nosso grupo 3SA se tornar membro do BNI. Vá conhecer que realmente, eu falei isso para a Elaine quando ela falou, Eduardo, o que você achou da reunião? Falei, Elaine, eu participo de vários grupos de empresários. Em Brasília a gente está na Moai, que é outro grupo maravilhoso, do Vinícius Postai. Forte abraço pro Vini, nosso amigo. Ajudou e ajuda bastante a Audax. Participamos de outros conselhos em São Paulo, do Clex, Trinca Contábil. Mas uma das coisas que eu gostei muito do BNI é da metodologia, que é diferente. Cada um tem o seu. Mas eu gostei, é uma metodologia diferente, e eu gosto muito de metodologia. Então, deixo aqui quem quer acompanhar a Elaine, acompanhar os passos dela, e um dos passos tá no BNI, inclusive depois vou falar pra gente trazer o Luiz, outros empresários para participar do nosso podcast. Elaine, muito obrigado mesmo, você trouxe muita clareza sobre, eu mesmo já aprendi um monte de coisa aqui, se eu não tivesse com a cirurgia agendada tudo, eu ia cancelar e fazer o tratamento, mas depois eu vou te procurar. Mas tem muita clareza, né, nessa questão do capilar e também de superar desafios na área empresarial. Como você falou, muito obrigado. Tenho certeza que quem assistir esse podcast vai sair daqui e se colocar em prática, porque também tem aquele ditado, né? O conhecimento por si só não colocado em prática virou uma informação solta, né? Como é que o Felipe Tito fala nos podcasts? Informação é saber que é caqui, né? Caqui, tomate é uma fruta. Conhecimento é não colocá-lo na salada de frutas. Então, se você está ouvindo esse podcast, pegou muita informação e não fez nada com ela, agora se você colocou em prática, é um conhecimento aplicado. Então, muito obrigado. E qual é a palavrinha final que você pode deixar aqui para quem nos acompanha? Primeiramente, gratidão, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Não sei nem como te explicar da minha felicidade. Agradeço demais. E a palavra final que eu deixo é: tenha fé, né? Confie em Deus, porque nada na vida é fácil. E lute e confie e continue, né? Que é o principal do ser humano, né? Confie que vai dar certo.
vai valer a pena. E fé em Deus. E fé em Muito Deus, boa. exatamente. E gratidão pela Gratidão, oportunidade. Muito obrigada Muito mesmo. obrigado, Elaine. Obrigado, pessoal. Start All, o início de tudo. Espero vocês no próximo episódio. Forte abraço.